palavra é sua, Maurão. Valeu aí, Cazé, bacana ser apresentado por ti. Camarada que acompanhei aí um tempão, curtia ver. Teleguiado, na cara! Da hora. Bacana, gente. Maior prazer estar aqui. Falar com vocês, oportunidade de expor um pouco aí a nossa bagagem, a nossa experiência e tal. Massa estar aqui falando de arte num momento tão emblemático como esse, né? De falar de arte, de grafite. Eu vou fazer uma apresentação assim, bem geral, assim, falar um pouco do meu percurso, um pouco dessa minha trajetória aí, fazendo alguns links aí com os movimentos do que eu participo, um pouco das minhas visões. E vou falar um pouco também dessa polêmica que está rolando agora, né? Da coisa do grafite, a questão do grafite, da pichação, né? Segue para quem viu a apresentação dessa manhã. Tem um pouco a ver com tudo isso que a gente falou de manhã, mas eu vou fazer uma parada mais focada um pouco nessa pegada que eu venho fazendo, né? Que é grafite. Então vamos lá. Só para contextualizar, então. Me chamo Mauro Sérgio Neri da Silva. Sou filho de baianos, né? Nesse sistema aí dos nordestinos que vieram para São Paulo e aí em busca de um lugar para ficar, foram se encontrar lá na periferia, um lugar mais possível de morar, né? Um lugar onde as populações foram obrigadas a encontrar suas casas, né? Na margem da cidade. E lá eu cresci, num bairro chamado Grajaú, né? Um bairro no extremo sul de São Paulo, né? Na zona sul da capital. Um lugar rodeado de uma represa enorme, a maior do mundo em área habitada, a represa Billings. Bem na fronteira entre a área habitada e a área verde, né? Então tá bem ali no limite da cidade. Para alguns é onde São Paulo acaba, dependendo da visão, para a gente é onde São Paulo começa também. E um lugar, uma fronteira onde acontecem muitos conflitos, né? Conflitos de moradia, conflitos do meio ambiente, conflitos de violência, conflitos de direitos, né? De limitação de direitos humanos, mas assim, como em toda a cidade, né? Mas a minha história teve muito a ver também com acesso, né? Com a busca também por descobrir a cidade, por circular pela cidade, né? Desde muito cedo. Assim como eu e meu irmão aqui, né? O Tim, temos uma história muito parecida, né? A gente tá nessa história junto. Meu irmão o Tim é 3 anos mais novo que eu, mas eu tenho essa mesma história, essa mesma pegada de ativismo, né? Dos movimentos sociais, do movimento de grafite, né? Mas diferente dele, eu desde pequeno gostei de desenhar, sempre curti muito desenhar, né? E aí logo fui identificado como a pessoa de casa que mais gostava ou sabia desenhar. Foi assim também na escola, né? Então desde o primário lá o Mauro era o cara que sabia desenhar, então isso foi me entusiasmando muito, fez com que eu continuasse, né? Isso talvez tenha sido dom, né? As pessoas falam muito, mas você tem o dom, né? O que seria o dom? O dom segundo a palavra, é um presente, né? De fato, eu recebi esse presente, mas esse presente não foi uma aptidão especial, nem nada disso. Esse presente foi o querer. Esse presente foi a vontade e o interesse por desenhar, por se expressar de uma forma mais poética, assim, né? Talvez a falta de jeito com futebol me colocou mais próximo, né, do lápis, da caneta, né? E assim eu comecei a desenhar desde muito pequeno. Também tive uma história muito forte, assim, com a relação com o trabalho, né? Me lembro com orgulho, né, na época que eu ajudava a minha mãe a trabalhar na feira, desde muito pequeno, antes dos 10 anos, já estava ajudando ela a trabalhar na feira, a vender os nossos produtos, algumas coisas que a gente plantava, inclusive, nesse lugar, nessa margem da cidade, enquanto verde ainda,
né? Uma experiência que também me agregou muito foi a experiência como catador de materiais recicláveis, né? Eu catava papelão, catava ferro e vendia lá no Ferro Velho perto de casa. Então, com um carrinho construído pelo meu pai, assim, de uma geladeira, com umas rodas de bicicleta, eu ali com meus 13, 14 anos, trabalhei também ali na região do Grajaú, catando papelão e tal. Mais tarde eu ingressei também como vendedor ambulante na região de Santo Amaro. Eu trabalhava vendia sorvete, no verão vendia sorvete, no inverno vendia chocolate, pururuca, né? Era um discurso que eu até decorava, né? Eu podia estar pensando em outra coisa, mas eu sabia falar, vai sorvete, aceita passe, vai sorvete da mama, aceita passe. Tava com a cabeça em outro lugar e tinha esse discurso decorado, vai pururuca, leva 3 por 50, a época era 3 por 50 a pururuca. Choquito, prestígio, leva 3 em R$1. Então foi uma das coisas também que me colocou em contato com a rua, sabe? Um pouco a malícia da cidade, né? Os perigos da cidade, o esquema de passar por baixo, de entrar por trás, de perceber um pouco como é que é a malandragem, ver como é que era o esquema das prostitutas, dos pedintes, dos moradores de rua, né? Do rapa, da polícia que corria atrás das pessoas que vendiam seus produtos, né? Percebi também um pouco como era a ética também das pessoas, né? Que escolhem pedir, né? Muitas pessoas que escolhem pedir esmola, né? Eu também percebi algumas pessoas que se trocavam de roupa para pedir, né? Então percebi isso hoje me faz com que eu seja uma pessoa muito desconfiada de quem pede, né? Percebia que muita gente ia pedir porque era mais fácil. Geralmente quem pede ganha 3, 4 vezes mais do que quem vende. Então tinha gente que chegava de carro, trocava de roupa e ia entregar papelzinho, ia vender, né? Um vizinho meu que tinha a mesma situação econômica que eu, que começou a trabalhar como vendedor, como eu, percebeu que era mais lucrativo pedir e passou a pedir. Eu achei, nossa, mas esse cara eu conheço, ele não precisaria estar pedindo, mas entendeu que era mais lucrativo. Então isso aí me abriu os olhos para muitas posturas que a gente vê por aí. Isso me abriu os olhos principalmente também para a cidade, né? Essa coisa de olhar para a cidade, de ver a cidade se transformar na janela do ônibus, né? Como a paisagem muda, né? Na medida que você vai chegando para o centro, né? E uma história de muito trabalho, uma história de muita vontade também, sabe? De muita determinação. Esse movimento também de vendedor inspirou meu irmão também, teve uma experiência com isso. Tive vários outros trabalhos também, como office boy, trabalhei em Lava Rápido, trabalhei em várias coisas. Mas sempre continuando no trabalho de desenhar, de pintar, de vez em quando. Desde pequeno, né? Desde os 14, 15 anos, eu já fazia telas, né? Geralmente, né, estão falando com um grafiteiro. Quando você fala com um grafiteiro, um muralista, um artista plástico, você percebe assim o processo. Geralmente o cara começa pichando, né? Depois vai para o grafite, e depois vai evoluindo, né? E aí se considera um artista plástico, né? Eu tive um processo meio diferente. Eu, aos 14, 15, 16, eu fazia retratos, paisagem, né? E aí depois, só lá para a faculdade, eu comecei a fazer grafite, né? E aí depois que eu fui aperfeiçoando, subindo de cargo, evoluindo, né? Hoje eu posso dizer assim que eu sou um pichador, né? Já que eu fui escalando nessa escala assim. Eu falo isso também de um tom provocativo, né? Falo isso para provocar também. Não sei com o que eu estou falando. Eu sei que grande parte das pessoas vê essa denominação com muita resistência ainda, né? Mas é provocativo mesmo. Eu também aprendi, tinha muita restrição com a pichação, ainda tem algumas, mas eu aprendi que isso também tem um valor que é muito cultuado entre as pessoas mais cultas, né? Então eu percebi que é cool você dizer que gosta de pichação, que você entender a pichação, já que as bienais de Berlim, da França, né, estão valorizando, vem para cá pesquisar isso, tenho percebido que também agrega dizer, sabe, manjar de pichação. Então é um convite para a gente olhar de pichação. Vou falar de pichação mais para frente. Voltando a essa história, tive uma história muito bacana também, muito marcada pela educação, pelos mestres que eu tive, né? Eu tive professores que fizeram grande diferença na minha vida e acho que é a eles que eu devo tudo que eu tenho, assim, todo esse acesso que eu tive para a cidade, para a informação, eu devo aos professores, todos eles, alguns em especiais,
que me convidaram a ver a cidade, que me apresentaram a tinta a óleo, né? Que antes eu só gostava de desenhar, e aí era muito inspirado em história em quadrinho. Então eu comecei desenhando, copiando X-Men, Conan, então eu ficava ali reproduzindo os desenhos, e isso fez eu que me aprimorasse muito o meu desenho. Foi copiando desenhos de história em quadrinhos que eu aprendi a desenhar. Aprendi. E foi uma história muito assim, os professores me marcaram muito. Teve uma professora em especial que um dia veio, né? Acho que a gente foi na primeira aula de história ou filosofia, eu tinha 16 anos, e uma professora chamada Maria Villani perguntou na sala assim: alguém conhece aí, alguém que sabe desenhar? Porque eu vou fazer... alguém fez essa pergunta. Alguém conhece aí, alguém que sabe desenhar? Aí toda a sala se voltou para mim e falou: o Mauro. Voltou para trás, né? Era o perfil de quem sentava atrás. Então, o Mauro sabe desenhar. Ah, legal, Mauro, vamos conversar. Estou escrevendo um livro e eu preciso de alguém para ilustrar. E aí começou uma história de amizade muito grande e comecei a frequentar a casa dessa professora, que era rodeada de professores que tinham filhos professores, que tinham filhos artistas, né? E essa convivência me trouxe... Valeu. Me trouxe muito ganho, assim, né? Ela me convidou, além de ilustrar o livro dela, ela me convidou a ver umas exposições, né? Mauro, tem vai inaugurar uma exposição do Monet no MASP. No MASP? Monet? Sabia nada que era isso. E vamos lá, vamos ver? Eu falei: vamos sim, ótimo, vamos, quero. E aí fui lá no ano de 95, 95, 96, no MASP, a primeira vez que eu entrei no museu, né? E aí fiquei deslumbrado com aquela exposição. E foi incrível, marcou muito a minha vida. E a partir dali, eu já sempre... Antes disso, eu já sabia que eu queria ser um artista, né? Já desenhava, já pintava telas e tudo mais. Mas nunca tinha tido uma relação tão próxima, né, com a arte. E essa professora, depois disso, convivendo, né, na casa dela, vi que tinha um movimento muito forte, cultural, né? A Maria Villani na casa dela. E, enfim, pouco tempo depois eu passei aí também a visitar museus sozinho. Depois vi o Dalí no ano seguinte. Foi muito bacana. Pouco tempo depois eu tive aula com um membro da família dela, o filho dela, que se formou com ela, inclusive, né? Eles se formaram no colegial juntos. O filho dessa professora, chamado Maria Villani, é um cara chamado Kleber Cavalcante Gomes, né? Que hoje ele é conhecido como o Criolo, né? O Criolo me deu aula, no primeiro ano de faculdade dele, ele me deu aula de educação artística. Então, desde cedo eu tive bons mestres, boas influências. O Criolo é só 5 anos mais velho que eu, tenho 35, mas ele já, muito precoce, já era conhecido. Para mim, ele é famoso desde há 20 anos atrás, que para mim ele é famoso, né? E era um cara sempre foi um cara muito carismático, um cara que me falou sobre grafite, que falou sobre arte, que falou sobre várias coisas, né? E aí começou uma história de admiração. Ele sempre foi muito cogitado, então era um cara difícil de acessar sempre desde aquela época, né? Muito popular, muito conhecido, já era muito famoso nessa época no Grajaú, né? Ele passou a ser famoso para o mundo lá em 2011, mas desde muito antes ele já era uma grande pessoa, uma estrela, uma celebridade no Grajaú. E foi uma história assim marcada por esses mestres, por esses professores, né? E que me mostraram muito essa importância de ver a cidade, né? Coisa que hoje eu escrevo por aí, sou conhecido no universo da pichação, no universo do grafite, e para quem repara na cidade, é o cara que escreve ver a cidade, né? E era isso que esses mestres falaram para mim fazer, né? Esses mesmos mestres também falaram: Mauro, você sabe tanto, porque você é tão bom com desenho, por que você não ensina também, né? Aí eu falei: ensinar? Não sei, não é bem isso que eu quero, não levo muito jeito para isso, não estou muito afim. Mas assim, meio sem saber porquê, eu fui dar aula, comecei como voluntário numa ONG lá, perto de casa. Aí isso já um pouco mais tarde, lá pelo colegial e tal, quando eu já estava estava já pensando na faculdade, embora eu era até então, eu sou
uma família muito grande, né? Tem uns 60 primos. Os 30 mais novos, 30 mais velhos, né? Até então, mesmo considerando os 30 mais velhos, só tinha uma pessoa que tinha entrado na faculdade, né? E ali eu falei, mano, faculdade é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer, embora eu não faça parte da média, da estatística, né? Que né, lá nos anos 90, numa escola de periferia, para cada 40 alunos, né? Um ou dois entravam na faculdade, 3 ou 4 eram mortos pela polícia e o resto estava ali na média, né? Não, nem na faculdade, nem na cadeia. Estava ali, normal. E eu tinha certeza que eu ia sair um pouco dessa média. E assim eu fiz. Tentei Unesp, tentei USP, com o ensino que eu tinha ali, não deu para passar em nenhuma delas. Mas eu já estava fazendo o meu trabalho de comunicação visual, né? Nessa época eu trabalhava fazendo placas, faixas, letreiros, né? Daí explica um pouco essa aptidão pela escrita, esse interesse pelas letras que eu escrevo até hoje, né? Essas pichações, né, que eu escrevo por aí, essas letras ou esse grafite. E foi muito marcante assim para mim entrar na faculdade, né? E ali eu mesmo sem saber como que eu ia pagar a faculdade, eu continuei, né? Não tinha grana suficiente, peguei dinheiro emprestado nas primeiras, fiquei devendo um tempão, né? A faculdade, né? Me disseram que eu tinha o direito de estudar, então mesmo devendo eu continuei estudando, né? E aí também sabendo que eu tinha direito a bolsas e tudo, né? Então aí por um critério de poder econômico, eu fui considerado o terceiro mais pobre da faculdade, então eu consegui uma bolsa quase que integral, né? Então só não foi mais integral porque tinha dois mais com uma situação econômica menor do que a minha. Então eu consegui uma bolsa ali que ajudou a custear a faculdade. E assim eu fiz, né? Estudei e aí logo no segundo ano, no fim do primeiro ano, eu já consegui poder dar aula, né? Como professor eventual. E aí fortificou ainda mais essa relação com a escola, né? Então a minha formação estava muito ligada a essa coisa do ensino, né? De trabalhar com a educação, de relacionar com crianças, com jovens, né? Então a minha formação esteve diretamente ligada com a educação. E na faculdade, eu tive mais do que conteúdo na disciplina, coisas assim que a gente vê, né, como história da arte. Eu me matriculei, me formei num curso de licenciatura em artes visuais, né, que me licenciava para dar aula também, né, é um curso de artes plásticas que você tem liberdade para dar aula. E lá eu conheci muita gente que estava na mesma batalha como eu, que queria ser artista, ou que estava na pegada de ser professor. Isso me estimulou muito, me abriu muito portas para novas possibilidades. Conheci pessoas, artistas, muitos outros artistas que estudaram comigo. Artistas também, tive artistas conhecidos, famosos, como Alexandre Orion, estudou e se formou comigo. Entre outros caras como o Iaco, que picha pela cidade toda, né? Tive esses caras como colega. E nessa época, já um pouco antes, eu já percebia os grafites na cidade, me interessava muito a cidade, olhava para ela com muito interesse e ia no Centro Cultural Vergueiro, que era um lugar muito bacana, né? Cheio de trabalhos dos Gêmeos, do entorno, e isso me influenciou muito. E nessas indas e vindas eu comecei a perceber que o meu bairro era né, saindo do Grajaú até o centro, eu tinha um fluxo muito forte, muito interessante de grafite. E logo percebi que lá no meu bairro tinha grafiteiros muito relevantes, né? Era um lugar que saía de lá caras muito fodas no grafite. Como o cara que eu descobri, um cara chamado Nigas. Nigas se chamava, olha só, já tem uma melancolia aqui. Alexandre da Hora, olha que nome bem louco, né? Olha que nome da hora. O cara se chamava Alexandre da Hora. E eu encontrei esse cara pintando. Ele e um outro brother, amigo até hoje, o Jerry Batista, grafitando, né? Eu tava voltando de um desses rolês
E aí vi os caras pintando, eu falei, nossa, são os caras, meus ídolos estão pintando ali, mano, que foda. Aí eu peguei, mano, o que eu vou fazer? Eu vou parar agora. Não, eu vou em casa, vou pegar minha pasta de desenho, porque eu bem sei como são os artistas. Se eu chegar lá só tietando, os caras não vão me dar muita bola. Vou levar minha pasta de desenho e assim eu já vou, de repente, conseguir um pouco mais de influência com esses caras, que são fodas. Assim eu fiz. Voltei em casa, peguei a pasta, cheguei. E aí, dá licença, salve aí, firmeza. Pô, admiro pra caramba o trabalho de vocês, mano. Que da hora, mano. Eu tenho maior vontade de fazer grafite e tal. Aí, o Nigas já era uma estrela, né? Mesmo ao longo dos seus 19 anos, mas era uma estrela. Na minha opinião, não só na minha opinião, o principal artista da época, assim, a grande revelação dos anos 2000 era esse cara, Nigas. E o cara ficou lá, né, fazendo a sua pose lá, continuou fazendo o seu grafite. O GR foi mais cortês, assim. Pô, demorou, Mauro, você desenha bem pra caramba, vamos fazer grafite, vamos começar grafite. E isso foi em junho de 2002. Em junho de 2002, por conta desses caras, em especial do Nigas, a partir daquele momento eu já tinha comercializado, já tinha vendido mais de 100 telas, retratos, paisagens, natureza morta, já tinha feito murais também, letreiros, murais de escolinha, nada autoral, né? Mas já tinha experiência em pintar. Mas depois que eu conheci esses caras, eles me ensinaram, sabe? Caras que não, eu já estava na faculdade e tal, mas caras que nunca tinham feito faculdade me ensinaram o que é ser artista, né? Então ali, o que é a segurança de ser artista? O cara que faz um traço e com aquela segurança, aquela espontaneidade, bate no peito. Eu sou artista, cara. Goste de você ou não, esse é o meu estilo. Mas já tá terminado? Não acabou? Não, é assim mesmo. Essa é a minha arte, sabe? E os caras tinham orgulho do que fazem, do que faziam e fazem, e isso me ensinaram ali o que era ser artista. E aí, depois disso, eu voltei para casa e ainda na faculdade, já o trabalho que o professor pediu na hora foi o meu primeiro trabalho autoral. Um professor também, mais um professor, teve um papel importante, falou assim, agora vocês vão fazer um trabalho chamado, com o tema Jardins das Delícias. E aí, depois de toda aquela experiência, em junho de 2002, eu fiz minha primeira obra e assinei, e a partir daquele momento eu pude dizer, eu sou artista, né? E era essa segurança que me faltava. Porque eu, um pouco antes disso, eu me considerava um bom desenhista, um bom copista, né? Mas depois que eu percebi a arte contemporânea, me deu um nó na cabeça, assim. Falei, do que serve desenhar bem assim? Os caras já estão fazendo outra coisa, desenhar... o realismo já não tá com nada. Tava até com vergonha de saber desenhar bem, né? Porque você vai num museu de arte contemporânea, numa Bienal, você vê coisas lá que o desenho, o realismo já passou faz tempo, né? Mas o grafite mostrou o que era ser artista, né? Essa pegada mesmo, sabe, com seu próprio slang, com seu esquema, né, nas suas tags, na sua expressão, mostrou pra mim o que era ser grafite, ser grafiteiro, ser artista. E a partir de então, foi talvez o grande momento da minha vida, sabe? O momento em que eu me apaixonei perdidamente pela arte, me apaixonei perdidamente pela rua, me adentrei, me envolvi nesse universo do grafite, e a partir de então eu saí todos os dias para grafitar. E aí foi incrível esses primeiros anos, porque eu tinha uma vontade imensa de estar na rua, de estar pintando, de pintar com esses caras. E pintar com esses caras não era qualquer coisa, né? Pintar com o Nigas, depois convido vocês a olharem, dar uma folheada nesse livro, né? Não era qualquer coisa. Eu estava pintando, quem me introduziu no universo do grafite era simplesmente um dos maiores grafiteiros que a gente já teve, né? E essa relação continuou muito forte, assim. O Nigas me apresentou pra Meca do grafite, me levou lá na Vila da Madalena, no antigo Beco Aprendiz, no Beco do Batman, conhecido Beco do Batman. E ele lá já era famoso, né? Ele já era super respeitado. O mano do Grajaú, o negro da periferia, que fez todos os caras de classe média, de todas as outras partes da cidade, pagar um pau pra ele, porque, nossa, esses caras vão lá do Grajaú, 2 horas de busão pra chegar aqui na Vila Madalena, ensinar pra gente o que é arte, né? E aí eu colei com esse cara, mano. O cara abriu, né? Foi uma relação uma relação muito fraterna, muito
muito amor mesmo. E o cara abriu espaço para mim pintar nos muros que ele já tinha conquistado, né? Então, eu era ninguém lá, né, cara? Eu pintava com pincel, super discriminado, né? Já tava até nesse período, já tava dando aula de grafite, mesmo sem saber grafitar. Inclusive, quem me ensinou a usar o spray foram os alunos. Eu aprendi a usar spray ensinando a garotada a usar spray, porque eu vinha do pincel, né? Então eu tinha chegando no universo do grafite, foi muito discriminado também. Pô, deixaram de me convidar para vários eventos porque eu pintava com o pincel, né? E tá com o Nigas ali era foda, mano. Que esse cara aqui que tá colando com o Nigas, né? Então, eu cheguei lá em 2002 e já cheguei com tudo, né? Cheguei participando dos principais eventos de grafite da cidade, né? Que acontecia no ABC, em Santo André, em São Bernardo, e lá na Vila Madalena, colava na área dos Gêmeos lá com o Nigas e pintava, era super foda, mesmo pintando com um pincel, né? Os grafiteiros torciam um pouco o nariz, mas era onde como eu me sentia seguro. E foi muito foda, essa amizade presencial, essa relação de amizade e amor, assim, rolou até maio de 2003, né? A data que o Nigas morreu. O Nigas, a gente tava convivendo muito, tava com ele até as últimas 24 horas, né? E o cara tava numa fase muito louca também, né? A gente sabe que o jovem tá muito exposto a muitos perigos, né? Muitos perigos que estão tão próximo da gente, né? Os nossos hábitos, as coisas que a gente escolhe consumir, né? Os nossos vícios, né? Nos expuseram muito a muitos perigos, e por conta desses perigos que o meu amigo Nigas se expôs, ele foi simplesmente encontrado boiando na represa que tanto inspirou a gente, a represa que tanto acolheu a gente nas nossas reflexões, na margem da represa. Um dia desses eu tive que, com o pai dele, retirar o corpo dele. Na ocasião o cara tava com a minha roupa, foi foda, porque um dia antes ele chegou todo sujo em casa, e aí eu emprestei minha roupa pra ele, e tive que ver ele daquele jeito, né, desfigurado lá, depois de 3 dias desaparecido. E foi uma história muito forte, marcou muito esse meu início no universo da arte, mas ao mesmo tempo me fortaleceu muito, né? E a partir dali, a gente começou também uma relação muito forte com os amigos, a ficar mais próximo, uma relação muito mais íntima com todos os colegas do Nigas, né? E um ano depois da sua morte, a gente fez um encontro de grafite em homenagem a ele, né? E aí, a cada ano a gente fazia um evento de grafite numa escola diferente, né? Aí a gente podia partilhar com os alunos da escola, falar de grafite, convidar os grafiteiros de toda a cidade para pintar na nossa quebrada, né? E aí assim a gente fez por muitos anos consecutivos até agora, né? E isso fez com que formasse um coletivo, fez com que a gente se juntasse, se unisse muito mais. Esses caras que trabalhavam com educação, que trabalhavam com grafite, se uniram muito mais, e a galera começou a reconhecer a gente. Pô, a galera do Grajaú é super unida, né? Esses caras tem uma pegada, né? Chegam junto, e a gente continuava frequentando a Vila Madalena, os projetos lá, onde muitas vezes apoiava a gente com tinta e tudo. E circulando pela cidade, continuando esse legado do Nigas, continuamos aí a pintar e seguir o nosso estilo próprio, né? Porque lá no Grajaú, principalmente aí na década de 90 e tal, no começo dos anos 2000, enquanto o fenômeno da internet não era tão como era hoje, a gente vivia num lugar isolado, porque o Grajaú é uma península, é um bairro todo peninsulado, que fica muito difícil, que nos isola do ABC, nos isola do Capão Redondo e do Ângela. Então fica lá no fundão, para onde você vai, tem a represa Billings imensa, para outro lado tem a represa Guarapiranga, e fez como uma ilha, quase que um caldeirão, em que a gente tinha pouco acesso a outras influências de outros bairros, né? O que fez ali nascer uma cultura com uma identidade muito própria, uma cultura com uma característica muito própria, que era de usar suas próprias referências. Os caras do Grajaú, principalmente nesse período, sempre se retratavam, era muito mais figurativo. Os desenhos eram sempre os negros de nariz alargado, né? E desenhados do jeito do seu estilo, diferente dos caras da Vila Madalena, do centro, que pintavam muito com spray.
a gente pintava muito com latex, que era mais barato, e a gente foi desenvolvendo um estilo próprio por conta disso. Esse mesmo conceito explica também a arte que é produzida no Brasil, diferente dos Estados Unidos na Europa, em que o acesso ao material é diferente. Então, a nossa escassez fez com que a gente desenvolvesse um tipo de técnica muito, muito ímpar e peculiar, né? E eu segui por essa, cara, fazendo grafite todo dia, né? Tomando um enquadro da polícia uma vez por semana, pintando os principais eventos aí de grafite e cada vez mais conseguindo espaço, né? E logo a gente já estava aí participando de entrevistas de revista especializada de grafite e tudo. E fomos fazendo grafite e trabalhando, mas a gente se mantinha dando aula, né? Sempre trabalhando como educador, dando oficina, né? Então era que pagava nossas contas, que ajudava a pagar a faculdade, né? Aos poucos foram surgindo os trabalhos comerciais, mas a principal renda era essa, trabalhando com jovens, trabalhando com a educação, né? E aí esse trabalho de educação, em várias ONGs, trabalhei em muitas ONGs, em muitas instituições, né? Para criança, para gente pessoas com deficiência, menores infratores, né? Da Fundação Casa, extinta FEBEM. Trabalhamos com terceira idade, trabalhamos na periferia, trabalhamos no centro, trabalhamos de muitas formas, ensinando a galera a grafitar, né? E ensinando a galera a grafitar, a gente passava com dilemas como... Um dia eu estava pintando, né, com alguns amigos, com o GR, né? E com outros amigos lá da Quebrada, do Grajaú. Pedimos autorização, conseguimos pintar. Ficou um tempo lá o nosso grafite, né, no muro. E aí um dia, sem mais nem porquê, eu passando por lá, vindo da Vila Madalena, né, com outro amigo, vindo dos encontros que a gente tinha lá na Vila Madalena, lá no Beco do Aprendiz. Voltando um dia, eu percebi que tinham apagado o nosso grafite. Falei, mano, que puta merda, apagaram o nosso grafite. Isso já faz aí uns 10 anos. Apagaram o nosso grafite, que fita, hein? Mano, aí eu parei lá, tava lá com o meu golzinho 88, parei o carro com o meu brother lá, e Slap, meu mano Slap, e paramos o carro, mano, eu vou deixar uma mensagem nesse muro aqui, tô indignado, mano, como apagaram o nosso grafite? Aí eu escrevi, aonde está a nossa expressão? Do outro lado eu escrevi, a comunidade lamenta. Do outro lado eu escrevi, chega de arte? Beleza, terminei a minha pichação, né? E aí, beleza, aí me senti mais justiçado, fui lá fazer minha foto, fiz a foto, de repente estava para fazer a segunda foto, de repente chega um ômega preto, todo em si filmado, cantando pneu, sobe na calçada e de lá saem 2 policiais apontando a arma pra minha cara, assim, pra cara do meu amigo, e simplesmente foram andando na minha direção, me chutando, me dando socos, derrubaram eu e meu amigo, me chutando, me puxaram pelo cabelo, e falaram, é isso aqui, seu vagabundo, pichando, seu vagabundo, essa aqui é direitos humanos, eu vou te mostrar o que é direitos humanos, toma, seu filho da puta, sua mãe é uma puta, sua mãe é uma vaca, seu filho da puta, me xingou de tudo quanto é nome, me bateu, e aí falou, mano, pega um pau lá, e vou mostrar pra esse cara o que é direitos humanos. E continuou me batendo, até que eu falei, mano, que porra é essa, mano? O que vai acontecer, mano? Caraca, eu tava desesperado. Numa dessas, eu tava ali, o cara tava com um certo cuidado de não me deixar marca, então tava me batendo mais por aqui, não me bateu na cara, só com tapa. Eles sabem bater. E aí numa dessas eu também, eu falei, eu pensei numa instinto, eu falei, mano, eu vou mostrar que eu sei apanhar. Aí eu peguei num soco dele mais ajeitado, eu forcei a barriga e fiquei assim no chão, agonizando. Não tava doendo tanto, mas foi a atitude que eu tive pra fazer com que ele me parasse de me bater. E aí eu fiquei agonizando assim, ai, chega, ai. E aí o cara pegou, deu um tempo, e aí... Tipo, aí pegou, mano, você vai apagar isso, mano, você vai apagar. Eu falei, mano, não tem como apagar, você vai apagar isso aqui, mano. Você vai apagar isso, você vai apagar isso. E o policial, um policial negro, sem a sua identificação, tinha tirado sua identificação. Pelo que eu já vi, né, por aí, eu tenho quase certeza que ele tava louco de cocaína. E o cara muito louco, assim, mano, babando, assim, querendo justiça, né? Querendo... limpar a cidade, querendo acabar com os marginais.
O cara, mano, você vai pagar isso, você vai pagar isso. Aí eu depois ia levantar, meu, como que você quer que eu pague isso? Você quer me buscar? Você quer me seguir? Aí eu fiquei, de uma certa forma, eu fiquei um pouco indignado, assim, e tal. E, meu, no outro dia e aí depois ele, enfim, por fim ele liberou a gente, né? Começou a chamar muita atenção. Isso era 11h30 da noite, né? Eu fiquei até imaginando. Não, eu fiquei imaginando o que se passava, né? Porque eu cheguei em casa e aí no outro dia, às 7h30 da manhã, eu tinha aula de grafite. Ia dar aula de grafite para um grupo de jovens. E eu cheguei ali em casa, assim que eu cheguei em casa, falei, mano, o que eu acabei de passar? E ali eu chorei, porque eu pensei, mano, o que eu vou ensinar para os meus alunos? É isso que eu quero para os meus alunos? Eu tô ensinando grafite para quê? Para esses jovens apanhar da polícia? E eu pensei, mano, como eu vou falar isso pros meus alunos? Meu, os caras ninguém vai querer mais saber de grafite, né? Falei, mano, como é que eu vou fazer isso? Aí eu voltei fui dar aula no outro dia e por fim falei com os meus alunos o que tinha acontecido e falei pra eles tomarem cuidado. Foda isso, gente. Essas coisas se repetiram muitas vezes. Situações como essa se repetiram muitas vezes. Essa foi uma das mais violentas, mas aconteceram muitas outras vezes também. Mas o grafite também me deu oportunidade, né, para viajar para o exterior, né? Num desses trabalhos, tive a oportunidade de ir para a Itália, mostrar um pouco o meu trabalho. E nessas indas e vindas, eu pude olhar o meu lugar de fora, né? A minha quebrada lá de fora, e aí eu consegui ter uma noção muito maior de pertencimento. Eu falei, nossa, como é louco o lugar que eu vivo, né? E aí, nessas indas e vindas, eu pensei, mano, vou bolar um projeto. E aí eu comecei, mano, vou fazer Aí eu fiquei sabendo de um edital, e aí escrevi esse edital para fazer uma exposição ao ar livre, né? E aí tinha que ter um nome, e aí eu, mano, idealizei o projeto chamado Imargem, que era fazer uma série de esculturas na margem da represa e ali, assim eu fiz, convidei um monte de artistas para participar e aí nasceu um projeto muito bacana pelo qual eu estou aqui hoje, né? Com o Tim, com a Carol, com a Gabs e com tantos outros agentes marginais, né? E deu um passo, né? Não só para o grafite, mas também para discutir direitos humanos, meio ambiente, né? E discutindo isso também, outros projetos como a ocupação do espaço público, né? Aí veio o projeto Cartografite, que o Imargem fez um projeto na ponta, pensando na cultura local, e o Cartografite ligou pontos, fez a gente se inserir na cidade, né? Linkar com autorizações, fazer intervenções autorizadas, financiadas pela prefeitura. Então começou ali também um diálogo com o poder público. E se revelou o que era simplesmente um roteiro de grafite no mapa da cidade, se revelou uma complexa contradição, porque mesmo a gente tendo autorização e financiamento, os grafites eram apagados pouco depois de serem feitos. Então, aí a gente percebeu, putz, para que serve a autorização? Serve para o policial, né, não esculachar a gente, mas mesmo assim a prefeitura continuava nessa contradição, apagando, né? Assim como acontece hoje, né? A gente percebe aí, todas as gestões, todas as prefeituras insistiam em continuar desvalorizando o grafite, embora por um lado eles financiavam, ainda que um pouquinho, financiava projetos de intervenção urbana, mas mais do que isso, eles financiam as empresas que apagam os grafites. Existem acordos comerciais que favorecem que essas empresas continuem ganhando dinheiro em apagar os grafites na cidade. E é o que acontece hoje. A gestão atual, embora nos mostra um pouco mais desumana, não foi diferente de muitas outras gestões que continuavam a essa contradição. Dá e bate ao mesmo tempo. Então, o que acontece, só que diferente de todas as outras gestões, cagadas como essa que fizeram na 23 de maio, não são exceções, a galera sempre apagou, mesmo por mais que pensem em valorizar, sempre continuavam apagando os grafites, né? Mas o que nos assusta agora é outra coisa, né? É a criminalização do grafite, é endurecimento de penas, né? Com relação ao grafite, a criminalização, a perseguição ao pichador, né? Então, a gente anda muito preocupado, a gente participou
da última detenção aí que eu tive, né, depois a gente pode até falar mais detalhadamente disso, teve grande repercussão na mídia, né, essa última detenção, porque estava se falando muito sobre grafite, e isso trouxe uma visibilidade para todo o movimento, né, todo o movimento ganhou muito com essa visibilização, porque a gente passou a falar com mais gente também, pessoas que não eram tão interessadas ou entendidas, agora tem mais informações sobre o grafite. Então, de certa forma, a nova gestão que queria enfraquecer conseguiu unir e fortalecer. Mas, por outro lado, tramitam leis, né, que criminalizam o grafite e a pichação, e a gente sente que é importante fazer uma resistência, né, porque hoje em dia a gente já percebe que as pessoas querem matar os pichadores, querem cortar a mão, querem ver eles presos para sempre, porque não entendem por que esse cara faz isso, o que leva um cara a arriscar sua própria vida sem ganhar nada com isso, perdendo vários parceiros, né, sem apoio da sociedade, né, o que leva um cara desse é expressar sua verdade nos muros, ainda que muitas vezes incompreensível para a maioria das pessoas, porque eles também se sentem incompreendidos, ainda que eles procuram provocar as pessoas, né, desrespeitando as pessoas, né, porque eles invadem e ofendem, agridem, é intencional isso, mas isso é o que eles tiveram toda a sua vida. E eles colocam ali a única coisa que eles têm, o nome de cada um, né, a única coisa que não conseguem tirar deles. Então, por que as grandes empresas podem colocar suas marcas, né, incentivando a gente um consumo que nos faz mal? Por que os políticos podem enfeiar, sujar a cidade com seus panfletos, seus anúncios, né? E um cara que acredita na sua verdade, que tem uma mensagem para dizer e muitas vezes está falando das injustiças, embora a gente não consiga ler, porque a gente teve num abismo, né? Assim como a arte contemporânea não fala, a gente vai no museu e não entende nada de arte contemporânea, é a mesma coisa a pichação, a gente não entende nada porque não tem repertório, porque a gente não é iniciado, né? Porque a gente não faz parte dessa elite que entende a pichação, né? Então, acho que o recado é esse, a gente precisa entender o diferente, e a gente espera que esse momento seja positivo para que as pessoas tenham mais interesse para perceber a pichação e começar a pensar ela de uma forma mais antropológica, e lá no começo, quando esse moleque tem 10, 12 anos e começa a riscar a carteira da escola, começa a riscar a porta do banheiro, e aí por ser reprimido, ele fica mais encorajado e vai pichar a própria escola. E a escola enxugando gelo, continua apagando e não quer ouvir esse cara. Então, acho que é um momento bom pra gente refletir sobre isso. Aí, tamo aí, vamos abrir pras perguntas, vamos dialogar. E bacana aí, gente. Valeu. Tentando responder sua pergunta, né? Sua própria pergunta, o que você está ensinando para os seus alunos, o que você está ensinando, olha só quantas pessoas estão aqui ouvindo o teu depoimento, acho que a tua mensagem é uma mensagem de resistência, apesar da surra, apesar da porrada, apesar dos socos e tapas que a gente leva da vida e que a gente leva do sistema, continuar a busca, né? Continuar buscar aquilo que nosso coração está falando dentro da gente. Às vezes a gente fica confuso também, é muito difícil achar esse caminho, mas estar do lado de ti e ouvir uma história como a sua, eu acho que é inspiradora. Muito obrigado pelo teu depoimento e obrigado por tudo que você tem feito pelos alunos e pela cidade, com todo esse custo alto que você está pagando. Muito obrigado mesmo. Em nome de permitir que ele contasse toda a história também, a gente avançou um pouco no tempo. Se alguém tiver muita vontade de fazer uma pergunta, levante a mão, porque tem o Blind DJ que vai fazer um som aqui também, que ele quer mostrar. Tem toda uma programação, assim, a gente está com o tempo esgotado, na verdade, super esgotado, em nome do depoimento, da beleza de tudo que você estava colocando para a gente. Foi um grande... Eu fico emocionado. Muito obrigado. E, na verdade, a gente não tem tempo para essas perguntas. Quem quiser perguntar, pergunta ali para ele. Ele vai ficar com a gente. Mas a gente tem tempo para dar uma salva de palmas calorosa, de verdade. Vocês estão aí atrás também que ouviram isso. Não é brincadeira, não. Tomar porrada dessa forma.
e continuar o sonho não é para qualquer um, não. Muito obrigado pela tua lição, pela tua experiência e por compartilhar isso com a gente, brother. Muito obrigado.